Olá, queridos alunos, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula? Hoje iremos tratar do planejamento financeiro contábil, além da comercialização de produtos agroindustriais. O processo administrativo tem por objetivo maior a decisão, e as decisões podem ser rotineiras e não rotineiras. Isso definirá investimento nas atividades planejadas diariamente e aqueles investimentos novos não planejados na empresa rural. Com isso, a contabilidade precisa fornecer informações em 3 diferentes faces: registro, direção da atenção e solução de problemas. Registro é a acumulação de dados. Este aspecto da contabilidade permite que as partes internas e externas avaliem o desempenho e a posição da empresa. Direção de atenção são os relatórios e as interpretações de informações que ajudam os gestores a concentrar-se nos problemas, imperfeições e oportunidades operacionais. Solução de problemas envolve a quantificação dos méritos relativos de possíveis alternativas de ação, muitas vezes com recomendações para o melhor procedimento. O sistema contábil é o maior sistema de informação quantitativa de quase todas as empresas e é um meio formal de reunir dados para ajudar e coordenar as decisões com base nos objetivos da organização. Um sistema contábil eficaz dá informações para 3 finalidades amplas: relatórios internos para gestores, para uso no planejamento e controle das atividades de rotina, relatórios internos para os gestores para serem usadas no planejamento estratégico, e relatórios externos para acionistas, para o governo e para outras partes externas. A finalidade financeira oficial tem maior interesse pela terceira finalidade, os relatórios externos, além de que se tem orientado para os aspectos históricos da organização. A contabilidade gerencial tem como foco orientar sua ênfase nas finalidades internas de planejamento e controle. A contabilidade é conceituada como a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades. Sua finalidade é fornecer informações sobre a composição do patrimônio dessas entidades e suas variações. As técnicas contábeis estão relacionadas a todos os procedimentos básicos de condução do processo contábil, o qual é padronizado e seguido por todos os contadores. E podemos resumir as técnicas contábeis nos seguintes passos. Definição do plano de contas. Tem como função possibilitar a adequada forma de controle do patrimônio da entidade contabilizada. O plano de contas é composto basicamente por uma relação de contas patrimoniais, ativo, passivo e o patrimônio líquido, e contas de resultados, que são as receitas e despesas. Já a escrituração refere-se ao registro de todas as transações contábeis, que possam ser expressadas em termos monetários no livro diário e nas fichas do razão, devidamente comprovadas através de documentos. Outra técnica contábil é a elaboração das demonstrações contábeis. Após o encerramento do período contábil, é possível elaborar as demonstrações contábeis que expressam a situação patrimonial, além do resultado do período, pode ser lucro ou um prejuízo. As principais demonstrações contábil e financeira de uma empresa são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, que é o DRE. Já a outra técnica é a auditoria. Trata-se do exame ou a verificação da exatidão dos procedimentos contábeis através de uma auditoria externa ou interna. E, por fim, a análise das demonstrações financeiras, também conhecida por análise de balanço. Refere-se ao processo de análise das demonstrações financeiras da empresa com o objetivo de levantar os aspectos de sua saúde financeira. São 3 os componentes básicos da contabilidade: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Vamos entender cada um deles. O ativo representa todos os bens de uma entidade. Por exemplo, dinheiros em espécie, dinheiro guardado no banco, duplicatas a receber proveniente de vendas a prazo, estoque de produtos, veículo, edifícios, terrenos, máquinas, entre outros. Todos os componentes do ativo encontram-se do lado esquerdo do balanço patrimonial. Já o passivo representa todas as obrigações financeiras de uma empresa tem para com terceiros. Em resumo, são todas as dívidas da empresa. Exemplo: duplicatas a pagar, salários a pagar, aluguéis a pagar, encargos sociais a pagar, empréstimos a pagar, juros a pagar, impostos a pagar, entre outros. Todos os componentes do passivo encontram-se do lado direito do balanço patrimonial. E por último, o patrimônio líquido, também chamado de capital próprio, registra o valor que os proprietários da empresa têm aplicado no negócio. Na realidade, o patrimônio líquido representa a diferença entre o ativo e o passivo. Ou melhor,
todos os bens e direitos que a empresa possui, ativo, subtraído do total de suas dívidas, passivo. Observe o exemplo do balanço patrimonial da empresa Agropecuária Pinheiro Verde. Com isso, entenderemos os conceitos de receita, despesa e resultado do exercício. As receitas de uma empresa são consideradas como o dinheiro que ela recebe ou tem direito de receber, proveniente de suas operações de vendas. As despesas de uma empresa são os gastos por ela desembolsadas ou devidos, necessários ao desenvolvimento de suas operações. O resultado de uma empresa é a diferença entre as receitas e despesas de um determinado período contábil. O resultado será positivo, que é o lucro, o que irá aumentar o patrimônio líquido da empresa. Já o resultado negativo, o prejuízo, é o que irá diminuir o patrimônio líquido da empresa. Agora, caros alunos, que observamos alguns conceitos de contabilidade, que tal entendermos as relações de comercialização dos produtos agroindustriais? A comercialização pode ser definida por uma série de atividades realizadas por instituições empenhadas na transferência de bens e serviços desde o início da produção até o consumidor final. O objetivo do sistema de comercialização é a criação de condições que viabilizem o consumo. Os componentes elementares do sistema de comercialização podem ser caracterizados como determinados aspectos associados à constituição do sistema. Dentre uma infinidade de componentes existentes, os que merecem destaque são o objetivo, que se concentra no consumidor, o objeto, que é o produto agropecuário. Já os participantes são os responsáveis pela execução das atividades que irão definir a comercialização, que são os comerciantes e transformadores, agentes e auxiliares, e, por fim, as atividades comercializadoras, que são as ações definidas com o objeto para a execução das funções de compra e venda, armazenamento, transporte, industrialização e embalagem. O produto, através da comercialização, passa por diferentes mercados no percurso entre o produtor e o consumidor final. Nesse deslocamento são identificados 3 mercados distintos: produtores atacadistas, atacadistas varejistas, varejistas e consumidor final. Vejamos a imagem. O processo de comercialização define-se em 3 principais funções. Primeiro, de permuta, que consiste da transferência de título ou propriedade, compra e venda. Segundo, físicas, que subdividem em armazenamento, beneficiamento, embalagem e transporte, adicionado aos produtos. E, por fim, os auxiliares, que constituem na execução das funções de permuta e física e consistem na padronização, financiamentos, informação de mercado e etc. E, por fim, o nível de mercado, que refere-se ao local de compra e venda. Assim, o mercado é classificado em 3 níveis básicos: o mercado local, o mercado atacadista e o mercado varejista. Portanto, caros alunos, estudem bem o caderno de estudos, pesquisem outras fontes e mãos à obra. Até mais!